Como transformar algo imaginado em algo real, por Neville Goddard. Podemos atrair qualquer coisa que desejarmos. Devemos acreditar nisso e devemos acreditar também que o universo é infinita resposta e que aquele que provoca essa resposta é o indivíduo que percebe esse universo. Nada acontece fora da sua percepção. Estamos tão distraídos com a ideia de que somos parte de uma grande máquina incontrolável, mas conforme vamos despertando, nos desconectamos dessa máquina e criamos a vida de acordo com a nossa vontade. Blake já dizia: o homem é todo imaginação e Deus é o homem. Existe no homem e o homem nele. Você pode imaginar e eu posso imaginar. E se formos fiéis ao que imaginamos, o que imaginamos se tornará real. Isso não é nenhuma novidade. Isso já é dito há muitos séculos através de um livro chamado Bíblia. Mas poucos sabem como interpretar esse livro maravilhoso com precisão e fazem da Bíblia algo que aprisiona ao invés de algo que liberte. E a Bíblia mostra detalhadamente como transformar algo imaginado em algo real. Vou mencionar algumas passagens bíblicas e mostrar o que aqueles que a escreveram queriam que entendêssemos. No livro de Salmos é dito que o mundo rejeitou a pedra ou a rocha, a pedra que os construtores não quiseram. Esta mesma se tornou a pedra angular principal. Salmo 118, 22. Se alguém colocar sobre esse fundamento ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou folhagens, todos saberão quem foi, pois a luz do dia revelará isso. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 12 e 13. Eu afirmo que essa pedra é a sua imaginação, e na Bíblia era chamado Jesus Cristo, o Deus, o Senhor. É a sua imaginação, que é a mesma imaginação divina, que criou, sustenta, modifica, até destrói parte de toda a criação. Essa é a pedra que é testada e quem tem um fundamento estável e seguro, e aquele que acreditar nela nunca estará em perigo. Se eu posso simplesmente imaginar, sabendo que isso cria a minha realidade, então jamais serei impaciente e nem viverei uma vida superficial. Quando uma pessoa não vive em sua imaginação, ela ficará impaciente pelos resultados que deseja. E por fim, usará até de violência para tentar obter as coisas que deseja. Quem você acha que eu sou? E Simão Pedro diz: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus diz: bem-aventurado é você, Simão, que não viu isso através da carne e do sangue, mas através de meu Pai que está nos céus. E também lhe digo que você é Pedro, ou pedra, e sobre essa rocha construirei a minha igreja. Mateus 16, do 13 ao 18. As igrejas nos dizem que isso significa um homem chamado Pedro, mas não se trata de um indivíduo. Tudo isso acontece na mente de cada um de nós, todos os dias, ao imaginarmos com fé e sentimento. Você se imaginando de uma certa maneira, isso é Pedro. Se fosse um homem chamado Pedro, não leríamos o que lemos nos versículos depois, quando ele se dirige ao mesmo personagem chamado Pedro e diz: vai para trás de mim, Satanás. Você está sendo uma pedra de tropeço para mim, porque não tem os pensamentos de Deus, mas os pensamentos dos homens. Ele recebe uma revelação, então percebe que a pedra fundamental é imaginar. Ele vê um amigo que precisa de ajuda e o imagina ao contrário, que ele está bem, tendo tudo o que precisa, sem preocupações, e não sugere nada que o amigo possa fazer fisicamente para melhorar a sua situação, apenas o imagina em boas condições. Se a pedra fundamental é verdadeira, então existe apenas um poder para sustentá-la, e sabendo disso, ele não se permitirá sair de sua posição de fé e vai permanecer fiel ao que assumiu como verdadeiro. Mas é dito na Bíblia que aquele que foi elogiado, Pedro, saiu de sua posição de fé e se mostrou irritado, ao que Jesus lhe repreendeu, dizendo: vá para trás de mim, Satanás.
Você recorre seguidamente ao jeito humano para fazer com que as coisas aconteçam, como você quer que aconteçam. Você tira todos os pilares e assim fica desprotegido, sem um único fundamento nesse mundo, que é Jesus Cristo, ou a sua imaginação humana. Mas se você acredita no que imagina, mantém firme o fundamento. Pedra, em hebreu, quer dizer tornar semelhante, construir, criar, procriar. Aqui há uma pedra em Sião. Sião quer dizer lugar estéril, lugar onde antes não havia nada. Ou seja, o homem era como um deserto, antes de a pedra repousar sobre ele. E repousada no homem, como sua imaginação, é a única pedra fundamental, porque não existe outro fundamento para o Deus vivo. Portanto, eu sou o Filho do Deus vivo, porque existe apenas um Deus vivo, e eu sou Ele. E se acredito nisso, nunca terei medo. Aquele que crê em mim, nada pode temer. Isaías 28:16. Esse é o caminho do Senhor. Peço que ande por ele. Traga para os olhos de sua mente aquilo que você quer verificar em seu mundo. Pode ser o seu sucesso em algum empreendimento ou o sucesso de algum amigo seu. Pode ser qualquer coisa, porque sobre este fundamento você pode colocar madeira, ou ouro, ou feno. Você usa feno para construir esse fundamento quando fala mal de alguém ou de alguma situação. Eles vivem desse jeito de acordo com o que esperamos para eles. E o que esperamos acontece. Então dizemos, eu sabia que ele agiria assim. Ou eu sabia que isso ia acontecer. Claro que sabia. Estávamos imaginando sobre o único fundamento que existe, colocando sobre ele folhagens ao invés de ouro. E a luz do dia revelou isso. Não nos damos conta de que somos os construtores dessa obra que se revela. Um dos significados em hebreu para pedra é procriar. Todos os eventos de nossas vidas são nossos filhos. Todos podemos usar esse único fundamento, a imaginação, para construir ou procriar nos eventos de nossa vida. Estou colocando sobre Sião uma pedra. Que pedra? Deus está se colocando em todos nós. É uma pedra verdadeira, angular e preciosa. E aquele que acreditar nela não temerá coisa alguma. E não se tornem temerosos pensando que é o outro fundamento. E como Pedro, procuraram outro fundamento, irritando-se com aqueles que levaram Jesus para a cruz. Então Jesus disse, eu vim para ir para a cruz. Vá para trás de mim, Satanás. Você está sendo uma pedra de tropeço para mim. Mas, se pensa que sou parte de uma máquina incontrolável, então acredito que as coisas me acontecem por acidentes. Deixe que a roda gire, porque cada um deve cumprir a sua jornada, até que despertem e percebam o universo como infinita resposta. As pessoas acabam se perdendo no mundo que criam e se esquecem que são elas mesmas que dão poder a esse mundo. Sem elas, esse mundo não existiria. Por exemplo, através do uso da sua imaginação, uma pessoa atrai dinheiro para o seu mundo e tempos depois esquece que foi a sua atividade mental que fez isso acontecer e começa a considerar o dinheiro, a coisa atraída, como o poder que atrai todas as coisas, quando na verdade o poder está naquilo que atraiu o dinheiro, ou seja, a sua imaginação. Mas quando a pessoa está desperta, ela não se perde mais, dando poder ao que criou ou atraiu. É por isso que digo que existe apenas uma pedra, uma base sobre a qual tudo repousa ou se forma. Se você lembra de alguém que está enfermo e precisa de ajuda, imagine o melhor para essa pessoa e depois recebe notícias de que ela ou ele piorou. Não perca a esperança, nem se torne temeroso quanto a isso, mas permaneça fiel à pedra única colocada em Sião. O que fazer depois de imaginar? Um amigo relata um problema para você. Então, você imagina esse amigo com seu problema solucionado. Você não toma nenhuma outra atitude para ajudá-lo. Permanece fiel ao que foi imaginado e as condições necessárias para a solução surgirão automaticamente. Estamos todos ligados e quanto mais pensamos contra ou a favor de alguém, mais nos ligamos a esse alguém. Reafirmo que o universo é a resposta infinita e ele também dá de volta muito mais do que você imagina.
pois com a mesma medida que você mede, você também será medido. Lucas 6,38. Portanto, ser negativo pode ser uma péssima escolha para se viver. O que se dá de bom voltará multiplicado por 1000. Da mesma maneira acontece com o que se dá de ruim. O mundo dá a cada um mais do que recebe, bom ou mal, tanto em pensamentos quanto em atitudes. Afirmo que a Bíblia é o maior e melhor livro de todos, mas há muita gente estudiosa se organizando para encontrar os restos mortais de Pedro ou de algum outro personagem bíblico. Só que Pedro não é homem, ou foi um homem. Ele é um estado. Os estados são permanentes, mas eu não sou preso a nenhum estado. Só um ser vivo que se move de um estado para o outro. Às vezes sou Pedro, seguindo meu Cristo. Às vezes sou Noé, sendo desacreditado por todos. Pedro confessou: Tu és Cristo, e essa é a pedra sobre a qual todas as coisas repousam. Mas quando Pedro se afastou dessa ideia e reagiu com fúria, foi chamado de Satanás ou reagente. Deus está procriando por intermédio da pedra fundamental, Cristo, a imaginação. E ele repousa em cada um de nós, mas não é reconhecido pela grande maioria. Posso falar dessas coisas em minhas palestras ao vivo, mas nas rádios seria retirado do ar. As pessoas não querem acreditar que são responsáveis por suas vidas, desde o momento que a imaginam, e ninguém pode se livrar dos resultados do que imaginam. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já está estabelecido, que é Jesus Cristo, mas podem construir sobre ele qualquer coisa. Então, construa com ouro e não com outros materiais de menor valor ou sem valor algum. Sei de um homem que já imaginou um prédio com o seu nome nele. Já lhes contei sobre essa história. Ele não tinha dinheiro necessário para comprar esse prédio, mas imaginou o nome dele mesmo assim. De uma maneira totalmente inesperada, o prédio acabou sendo dele. Não permita que ninguém diga que você não pode ter algo ou ser algo. Não seja mais uma parte de uma máquina incontrolável. Não espere a sorte lhe sorrir. Seja sua própria sorte. Esteja desperto e assuma o controle de seu destino. Você entenderá o que os ditos sábios do mundo dizem, mas, enquanto falam, tudo o que você ouvirá será: Agradeço a ti, ó Pai, porque escondestes a verdade dos sábios e de seus seguidores, e só revelaste às crianças. Por que então você se reconhecerá como aquele que gera vida com sua percepção e estará ciente de que nada existe fora da sua percepção? A imaginação está criando esse mundo desde sempre. Um menino estava sendo criado por sua tia. Seu pai tentava juntar dinheiro para ir vê-lo e por 7 anos não conseguiu isso. Ele sempre se imaginava no trabalho, com salário mais alto, para que assim pudesse comprar as passagens e viajar para ver o seu filho. Ele aprendeu que deveria ver-se com o seu filho e nada mais. Como chegaria até o seu filho era por conta de Deus. Depois disso, ele conseguiu um trabalho que o fez partir de Los Angeles para New Orleans. Mas isso ainda era longe de St. Louis, onde seu filho estava. Mesmo assim, ele pegou o trabalho e persistiu em seu sonho. Em 3 meses, foi designado para uma filial em St. Louis, onde deveria trabalhar 1 dia por semana. Então, pôde finalmente encontrar-se com seu filho como havia imaginado. Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Ele está com você porque você pode imaginar. Então comece a imaginar algo acontecendo em sua vida que lhe cause um orgulho imenso. Imagine algo grandioso. Faça disso a sua pedra colocada em Sião e não se deixe influenciar pela descrença desse fundamento. E o que colocar sobre esse fundamento será erguido em seu mundo como uma construção sólida. Talvez você faça como Pedro e negue a rocha ou pedra por 3 vezes, mas logo regresse a ela novamente, porque na profundidade de seu ser, Cristo estará dizendo: vá para trás de mim, Satanás. E tenho visto muitas pessoas incrédulas que conseguem grandes conquistas e depois dizem: isso teria acontecido de qualquer jeito, tendo imaginado antes ou não. Elas não acreditam que a sua atividade imaginária foi o fundamento sobre o qual construíram a sua conquista, mas a verdade é que só existe um fundamento sobre o qual
esse mundo repousa, e esse fundamento é a sua maravilhosa imaginação humana.